gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu gravei, os outros dois vídeos que eu gravei, porque a ideia desse é ser mais uma conversa e mais algumas observações que eu fiz em relação ao livro que eu acabei de ler, que se chama What I Was Doing While You Were Breathing, que em tradução literal significa o que eu estava fazendo enquanto você estava amamentando. E esse livro, como vocês podem ver aqui, ele se chama Memoir, então ele se autodeclara um memoir. Então são memórias da Kristin Newman, que é uma escritora de sitcom americana. E a ideia desse livro é contar, né? Ela vai contando essas lembranças dela que durante viagens que ela fez. E como ela começou a viajar sozinha depois dos 30 ali, perto dos 30, dos 28, 29, 30 anos, ela vai comentando essa coisa de todos ao seu redor já estarem casados, já estarem tendo filhos. E todo mundo meio que se settle down, que ela fala o tempo todo. Então tá todo mundo meio que se ajeitando na vida. E ela ainda tá ali querendo conhecer o mundo e viajando e tal. E pra quem me conhece, viagem é um assunto que pra mim faz parte de mim, faz parte da minha personalidade. Viajar pra mim é super importante, viajar sozinha ainda mais, e ela comenta bastante sobre isso aqui nesse livro. E eu não podia deixar de falar que esse livro ele só chegou nas minhas mãos porque uma amiga minha, a Carol, ela tava fazendo como se fosse ela tava desapegando de uns livros dela lá no Brasil. E esse era um dos livros que ela tava desapegando, e esse livro tava na minha lista de, próximas leituras, livro que eu preciso comprar. E aí eu pedi pra ela me enviar, e ela me enviou lá do Brasil pra cá, demorou acho que um mês pra chegar. Mas eu adorei, foi uma lembrança incrível, e é uma memória que eu tenho dessa minha amiga, e aqui comigo, e agora que eu vou compartilhar com vocês o resultado dessa leitura. Também foi uma leitura super rápida, não vou dizer que foi super fluida, porque do meio ali pro final eu dei uma entruncada depois de um capítulo que ela comenta até sobre o Brasil, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E aí eu dei uma entruncada, mas assim, é uma leitura rápida, muito divertida, muito engraçada. Então, como ela é uma escritora de comédia, ela faz isso, né, o dinheiro, ela ganha dinheiro escrevendo séries de comédia. Então, é uma leitura que no começo você dá muita risada e do meio pro final você tem muitos insights, assim. Ainda mais pra quem gosta de viajar, pra quem entende, toda essa necessidade de você conhecer um lugar novo, de conhecer pessoas novas, de estar em um ambiente que te faz sair da sua rotina, assim. Então, do meio pro final, do começo você ri pra caramba e do meio pro final você reflete pra caramba. Então a minha ideia é ir lendo alguns trechos, alguns pontos que eu gostei e falando para vocês quais foram os insights que eu tive durante essas leituras. Então o primeiro é bem na página número 3 e é um trecho em que ela fala que todo mundo ao redor dela estava noivando, estava casando ou estava amamentando. E ela tava no momento que, ok, eu quero ter uma família, mas algum dia. Só que o problema que ela via e a família dela via é que esse um dia talvez nunca fosse chegar. Esse um dia nunca era hoje, sabe? Era sempre, não, um dia eu arrumo uma família, um dia eu consigo uma família, um dia eu consigo uma família. Então ela foi percebendo que é o que eu tava falando no começo do vídeo, que chegou uma hora que tava todo mundo ali se ajeitando, se organizando na vida, e ela não sentia que ainda era o momento dela, sabe, para isso. Ela ainda não tava pronta para isso. E aí quando ela descobriu que viajar fazia parte da carreira dela, fazia parte de quem ela era, ela diz aqui que para mim foi a melhor frase do livro todo, e tá na página 3, mas é a frase preferida e é uma frase que pra mim faz muito sentido, é que ela fala que ela começou a precisar de viagens assim como outras pessoas precisam de religião. Então viajar se torna a religião dela, viajar se torna aquele ponto de fuga que ela precisa para conseguir
continuar a vida dela. E aí ela vai contando nesse começo do livro alguns preconceitos que ela sofreu, né, por conta dessa mania dela de querer viajar. E uma história que ela conta que é super engraçadinha é de um peguete que ela teve, que ela disse que ao passar do tempo, antes ter muitos gatos era um sinônimo de mulher solteira, de solteirona. E que de uns tempos pra cá, o que virou um símbolo de uma mulher solteirona, entre várias aspas, é a quantidade de souvenirs que ela traz das viagens. E aí ela disse que teve um caso com um cara e que ele pegou e falou assim: você tá com um monte dessas coisas aqui, tipo um monte de tralha inútil, não sei pra que você faz isso e tal, não sei pra que você acumula essas coisas. E aí ela, tipo, termina com ele e fala: gente, se a gente conseguiu sair de um status em que eu como mulher sozinha, solteira, colecionava gatos e agora eu tô colecionando souvenirs, eu tô colecionando passagens de avião, que evolução, né? Que marco pra mulher, que marco pra mulher solteira, que pode sim ostentar hoje em dia vários tickets de avião e vários souvenirs de viagem, em vez de estar sozinha em casa com um pote de sorvete, chorando, lamentando a sua solteirice e rodeado de gatos. Não que tenha um problema em estar rodeado de gatos, não é isso, não tem um problema, não tem problema nenhum estar rodeado de gatos, tem um gato. Mas é aquela coisa de tipo evolução, sabe? Evolução do gênero. E aí ela usa exatamente essas palavras, que evolução que o nosso gênero teve. E aí já na página 16, eu não vou ficar explicando muito qual que é a história, porque, assim, pra fazer um resumo rápido, cada capítulo explica uma viagem que ela fez. E aí vai explicando, tipo, a vida dela, algumas aventuras que ela teve em algumas viagens e tal. Deixa eu ver aqui quais são os países que ela foi, porque ela dá uma voltinha no livro, é muito bom. Ela vai para a Argentina 3 vezes, então você tem 3 histórias sobre a Argentina: Paris, Amsterdã, Rússia, Londres, Brasil, República Dominicana, Nova Zelândia, Austrália, Islândia, Israel, Jordânia e Los Angeles, que é já no final do livro. E ela morava em Los Angeles, mas aí eu vou chegar lá. E aí lá pra página 16, ela conta uma coisa que o pai dela ensinou pra ela, que eu gostei, que também faz muito sentido com o que o meu pai me ensinou. É que ele diz que pra ela, tipo, que tem um conselho muito simples, que é o conselho do calma, sabe? Não calma, mas espere. É tipo, exatamente esse verbo, espere. Então, o pai dela fala pra ela que, tipo, não é porque, por exemplo, quando ela era adolescente, tá todo mundo fumando maconha, você vai lá experimentar maconha, aí ele falava: espera, vê como seus amigos vão conviver com isso, vê como é que vai ser, tipo, pra que caminho que eles vão, espera, observa, depois você decide se você vai. E aí ela decidiu usar esse conselho pra essa questão do amor, pra essa questão do relacionamento, pra essa questão de se entregar, porque ela explica que ela namorou por muito tempo. Então ela foi, tipo, namorada da faculdade, foram uns 8 anos ou 6 anos com esse cara, depois ela emenda no relacionamento, tipo, tem um tempinho separado, depois emenda no relacionamento de 3 anos. Então ela nunca teve um momento de, tipo, viver a solteirice quanto mulher adulta. E aí quando ela decide que ela percebe que não é casar o que ela quer, que não é ainda o momento, ela decide pôr em prática esse conselho do pai dela, que é o conselho de esperar, simplesmente esperar. E logo após, também tem um trecho aqui. Gente, esse livro, eu me identifiquei muito com ele, muito, muito, muito. Tem muitos pensamentos dela que eu compartilho, tem muitos pensamentos dela que eu compartilhava, que eu pensava exatamente a mesma coisa. E uma das frases que tem aqui é o tipo do... essa daqui, peraí. Porque ela fala sobre casamento, que diz o seguinte: pra mim, o casamento era o fim, não o começo. Uma pedra no meu peito. Uma decisão de desistir, de andar e de fugir da vida interessante. De fugir de quem eu era.
era como se fosse um para sempre mais do que felizes, sabe? Do felizes para sempre. E isso aqui pra mim, essa também é uma frase que pra mim fez muito sentido, porque quem me conhece sabe, eu não era uma pessoa que acreditava na monogamia e essa coisa de um relacionamento e de amor pra vida toda e casamento e tal, sei o quê. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, meio... não sei não isso aí, hein? Sei não isso aí, hein? Então, pra mim, quando ela fala isso, quando ela diz que casamento é o fim e não o começo, eu entendo ela porque eu enxergava exatamente dessa maneira. Pra mim, e liberdade pra mim é uma coisa muito importante. E eu achava que, por exemplo, o fato de eu namorar sério, o fato de eu casar, eu perderia quem eu sou, eu perderia a minha liberdade, eu perderia a minha personalidade, eu me tornaria um ser único junto com a pessoa que eu estivesse. E graças a Deus, valeu. Não é isso que tá acontecendo, sabe? Assim, agora, tipo, moro com uma pessoa, tal, estamos noivos, não sei o quê. E eu sou livre do mesmo jeito, então é tudo uma questão de como que você vai encarar, sabe? Esse relacionamento, como que você vai encarar essa situação, quanto que você tá aberto, quanto você é honesto com a outra pessoa. Então, quando ela diz que o casamento pra ela era o fim e não o começo, eu tava lendo isso no metrô e falei assim, me abraça. Tipo, me abraça, vem aqui. Eu abracei por muitas vezes esse livro. Esse livro, pra mim, na verdade, ele foi um abraço, sabe? Ele foi um tipo, tu não tá sozinha no mundo, sabe? Assim, tô pensando em você. E assim como eu falei sobre o livro do feminismo negro, que era para pessoas que estavam começando a entrar em contato agora com a questão do feminismo, com a questão da negritude, eu acredito que esse livro, eu acho que não tem edição em português, infelizmente, mas esse livro aqui é pra quem tá pensando em começar a viajar agora. Pras mulheres que querem começar a viajar sozinhas. Pras mulheres que querem entender como é que... Mais até do que comer, amar, rezar... Comer, amar, rezar, amar. Aquele lá que virou filme da Julia Roberts. Esse daqui, ele é mais... Eu achei ele mais profundo, porque eu tentei ler Comer, Rezar e Amar e eu abandonei. E esse daqui eu acho que ele é muito mais profundo porque ele aborda umas questões mais... A vida dela não era tão perfeita igual a da outra, ela não viajava pra se elevar espiritualmente, nada disso. Então você tem muito mais conflitos internos aqui em relação às viagens, em relação a estar sozinha, em relação a como se lida com a solidão, diferenças entre solidão e solitude. Então... É um livro também para quem tá começando agora nesse rolê de viajar sozinha e de explorar o mundo. E aí tem um trecho aqui que eu separei só porque ela tem a viagem da Rússia, e aí é muito engraçado porque ucranianos e russos, eles são muito diferentes, mas são muito parecidos em algumas coisas, e ela fala umas coisas aqui que eu fico, gente, igualzinho que eu vivo todos os dias na Ucrânia, não é mesmo? Que fala sobre as pessoas serem mal encaradas, sobre as pessoas serem, tipo, meio bravas, assim, que as mulheres são lindas quando jovens, mas aí depois dos 40 fica tudo parecendo... Não é que assim, ela também tem, isso também pode até ser uma crítica ao livro, ela tende a dar uma generalizada também. Então, tipo, por exemplo, aqui tem essa coisa de, tipo, as meninas são muito lindas até uma certa idade, depois casa e tal... E aí viram babushkas, que eles chamam aqui, que são essas vovozinhas russas, aquelas bem caricatas e tal. E ela fala disso no livro, que ela tem uma amiga, que ela nasceu na Rússia, mas que mora nos Estados Unidos, e que a amiga dela teve sorte de viver nos Estados Unidos, porque senão ela também viraria essa babushka, sabe? Então tem esses meio que estereótipos, e quando chega no capítulo do Brasil, eu quase, tipo... A gente tá chegando lá. E ela tem várias questões internas dessa coisa do tipo, você começa a ter uma opressão e uma necessidade da sociedade, e ela própria também começa a se cobrar por estar sozinha, por não querer casar, por não querer settle down. Ela ainda não vê isso como um momento da vida dela, mesmo os anos passando, mesmo ela viajando bastante, conhecendo várias pessoas, conhecendo pessoas interessantes, ela começa a perceber que não é o momento dela, sabe? Não é o momento dela, e ela se pergunta muito, tipo, o que tá errado comigo?
sabe? Eu tô quebrada, eu sou uma pessoa tão quebrada que eu não consigo conquistar ninguém, eu sou uma pessoa tão quebrada que eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu sou uma pessoa tão quebrada que tá todos os meus amigos casando e eu não tô. E é muito legal esses questionamentos dela, porque são coisas que eu já passei também, não que assim, dessa coisa tipo, da idade, até porque a diferença de idade quando ela começa a viajar pra mim agora, acho que são mais ou menos uns 10 anos e tal, mas eu entendo todas essas questões. Que chega uma hora que todo mundo fala, tipo, então, agora você tem que, né, se acalmar aí, viver uma vida mais regradinha, mais normal. E ela se questiona muito isso, tipo, eu tô quebrada, o problema tá comigo? E não, o problema não tá com ela, o problema não está com ela. Então eu acho muito legal, que é o que eu falei, que eu acho ele mais profundo nessa questão da viagem solo e da viagem da mulher, porque os questionamentos dela são mais pé no chão, assim, são mais dia a dia. Então eu achei bem legal. E aí, agora saindo um pouco dessa questão existencialista e indo pra parte do humor, gente, a página 61. Eu amo a página 61, o início da página, finalzinho da página 61 e vai até a página 63. Ela descreve o parceiro ideal de viagem. Então são 9 características, 9 regras que uma pessoa deve seguir para ser uma boa companheira de viagem. E eu chorava, eu li isso aqui dentro do metrô. E eu já chamo muita atenção no metrô porque eu sou bem diferente da galera aqui. E eu ria, mas eu tava rindo alto. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus. Eu quero traduzir só esse trecho, imprimir e sair entregando pras pessoas. Ó, tá aqui, ó. Você tem que seguir isso aqui, ó. É isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui. Então, tipo, pra vocês terem só uma ideia, assim, mais por cima, porque ela detalha bastante, ó. Isso tudo é só uma característica que a pessoa tem que ter. Então, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, tipo, você tem que ser uma pessoa aberta, você tem que estar aberto pra visitar lugares que não são muito turísticos. Você tem que ficar de boa em relação a dormir, comer e conforto no geral. Você tem que estar, como que posso dizer, atento aos desejos, necessidades e programação dos acompanhantes da sua viagem. Você tem que entender que você precisa ler o mapa, entender o mapa, tipo, vai ter que se virar pra ler o menu, vai ter que achar o banheiro, precisa saber essas coisas básicas, sabe? E você sabe o custo de uma viagem, e se você não tem como pagar por essa viagem, você não vai, pra não ficar dependendo dos outros. Você compreende culturas diferentes e tá ok com isso. Você se comporta de maneira agradável e educada com atendentes de hotel, trem, operadores de guia, tour e tal. E por último estar aberto para coisas espontâneas, sabe? Essas coisas que só acontecem em viagem. Mas é que assim, eu falando assim parece muito sério, mas tipo, como ela descreve essas características é incrível, é incrível. E eu já tinha... Gente, eu amo. Porque normalmente eu viajo sozinha, mas as poucas viagens que eu fiz em companhia, você tem sempre uma ou outra pessoa que cai nessas características aqui que eu fico, meu Deus, como é que eu faço? Dou pra essa pessoa, tipo, vai, lê, porra, lê. Desculpa, falei palavrão. É muito bom esse trecho, assim. E falando desse jeito, tipo, parece sério, mas, meu, é incrível. E além desse livro ter sido um abraço pra mim, assim, no sentido de ter muitas ideias e ter muitos pensamentos que eu compartilho com a autora, o que eu gostei desse livro também é que ele me fez lembrar de muita coisa. Ele me fez lembrar de muita viagem que eu fiz. Ele me fez lembrar, porque a ideia também, como ela tá solteira e ela vai fazendo essas viagens, ela vai contando sobre os amores que ela teve, né, durante essas viagens. E eu já pensei em escrever um livro mais ou menos nesse sentido. E então eu fiquei pensando, cara, eu me identifico muito com essa mulher. E aí ela tem uma frase que ela fala que, quando ela foi a primeira vez pela Argentina, ela diz que e eu conheci vários outros Juans. E aí eu achei muito bom, porque foi uma das lembranças que mais veio, assim, tipo, essa única frase me trouxe, tipo, um balde de lembranças do intercâmbio que eu fiz para Portugal em 2014,
que também a minha turma era só de espanhóis e brasileiros, e aí a gente, dava... A pessoa se chamava Juan e você dava um apelido pra ela, pra poder a gente conseguir diferenciar cada Juan que a gente conhecia. E ela faz exatamente a mesma coisa no livro, então eu achei... E durante a viagem dela... Durante a viagem dela pela Argentina, então eu achei, assim, genial. E um outro trecho, a gente já tô quase no meio do livro, gente. Tá vendo? Foram poucos destaques que eu dei. Eu tô na página 120, são 200 e alguma coisinha. 290 páginas, mais ou menos. Não tá bem no meio, mas... assim. E é uma das questões que ela discute aqui no livro, que é sobre gap geracional. Sabe, assim? Então ela conta que, ela tá viajando com 30 e poucos, quase 40. 33, 35, assim, mais ou menos. E aí ela descreve que existem 3 tipos de viajante, assim, mais ou menos. Então você vai ter os mochileiros, que é a galera de 20 e poucos, e, começo dos 20. E aí é o povo que viaja, com budget. Que era o que eu fazia também. É muito engraçado que, eu fiz uma viagem recentemente, eu pude ver como que eu mudei em 4 anos, 5 anos. 5 anos que foi a última vez que eu vim pra Europa. Como que meu estilo de viagem já mudou, então também mais um momento do livro que eu me identifiquei muito. E ela fala, então você vai ter os mochileiros de 20 e poucos e os aposentados ricos de 60 e poucos. E aí, se você tá nesse intervalo, que é dos 30 até os 60... Ela diz que, mais ou menos naquela época, o livro, as histórias que ela conta são de 2005, começo dos anos 2000. Então, hoje em dia já mudou. Mas eu compreendo ela de, se você tá ali entre os 30 até uns 40, 50, você tá no meio. E essa idade não é uma idade que normalmente as pessoas viajam muito. Porque ou elas viajaram pra caramba quando elas tinham 20 e poucos, elas estão, que ela fala também nesse trecho do livro, ela fala, entre os 30 e os 40, 50, você tá... criando crianças, você tá correndo atrás da sua carreira e tal, não sei o quê. Então, acaba que viagem vira segundo plano, cai pro segundo plano. E aí ela diz que quando você tá com 30 e pouquinhos, você provavelmente vai ser um dos poucos viajando. Isso já mudou, eu acredito e eu vejo pelos grupos de viajantes que eu participo que isso já mudou. Mas que ela fala sobre isso, que você tá ali naquele meio, que você não é nem um aposentado, você também já não é mais tão mochileiro roots, assim. E como que você se encaixa, como que você se adapta a essas duas situações, assim. E aí a gente chega na parte mais polêmica que eu achei do livro, que tá na página 128, que é o capítulo sobre o Brasil. Esse capítulo sobre a viagem dela no Brasil foi um dos capítulos que eu menos gostei, assim, a partir desse capítulo em diante que eu peguei um ranço do livro e foi aí foi daí que eu comecei a empurrar meio a leitura com a barriga, mas rolou, saiu, porque assim, né, gente, sabemos... né? Qual que é a fama que brasileiro tem? Sabemos. Todo mundo tem consciência sobre isso, todo mundo tem consciência sobre isso. Sabemos qual que é a fama que as mulheres brasileiras têm. Sabemos, todo mundo sabemos, então todo mundo na mesma página. E esse livro, como eu expliquei pra vocês, é contando sobre as aventuras amorosas e sexuais dela pelo mundo. Só que em alguns outros países, ela comenta sobre todas essas questões sexuais, essas questões de conquista, não sei o que, bababá. Só que ela também fala, tem uma reflexão ali atrás disso. Quando chega no capítulo do Brasil, é bunda, peito, peito e bunda, bunda, peito, bunda, peito, bunda, sexo, praia, praia, sexo, praia, sexo, sexo, praia. Aí ela conhece um cara em Morro de São Paulo que vai pra Boipeba e ela tem que ficar bancando tudo. E aí ela, deixa bem claro quanto que isso incomodou ela, que o cara era, interesseiro. E aí continua, sexo, bunda, bunda, sexo, bunda. E ela conta sobre transas na praia, sobre a falta de pudor e tal, sobre um outro cara, esse mesmo cara que conheceu ela, que depois mandou um e-mail pra ela falando, consegui dinheiro pra viagem pra Los Angeles, você consegue me manter aí e tal. E aí ela responde, obviamente, que não. Então,
não me desceu o capítulo sobre o Brasil, porque ele é um capítulo que reforça estereótipos. Então ele é um capítulo, assim, é engraçado pra quem não é brasileiro, eu acho, porque ela tem... Eu sei, tipo, quais os trechos do livro que ela quis... Desse capítulo, na verdade, né? Que era pra ser piadinha, mas assim, pra quem é brasileiro não é piadinha. Então, aí a partir desse capítulo que eu comecei a ficar meio tipo de bode da história, porque é um retrato estereotipado, é um retrato que não reflete a realidade brasileira. Todos os outros capítulos ela descreve a cidade, ela descreve o país, ela descreve a personalidade das pessoas, e no Brasil fica restrito à descrição corporal, física das pessoas, e não há uma reflexão sobre o que ela foi fazer ali. Ela não descreve as cidades, ela foi pro Rio, pra Salvador, pra Morro de São Paulo e pro Boipeba. Sabe, ela podia ter falado muito mais sobre essas cidades todas, sobre a beleza dessas cidades todas. Então, tipo, ela tá na beira ela fica em Ipanema, tá ali, né, perto do Cristo, não sei o quê, e a única coisa que ela fala é sobre marcas de biquíni e bundas que passam por ela, né, no posto 9. Então, eu fiquei meio bodeada, assim, da história, mas agora que eu tô usando o aplicativo do Scooby, ele colocou lá pra mim que a meta que eu tenho que ler por dia é no mínimo 35 páginas, então, tipo, eu me atentei à meta pra não desistir do livro. Mas depois do capítulo do Brasil eu fiquei meio, tipo, sabe, assim, meio... E aí eu não curti muito, assim. E aí também, a partir desse capítulo do Brasil, também o livro começa a sair dessa coisa do pegação, sexo, e drogas e rock and roll, e começa a caminhar para essa coisa mais reflexiva. Então ela também já tá um pouco mais velha, ela já passou dos seus 35, 36. Então ela começa a fazer maiores reflexões. Por exemplo, as amigas que casaram começam a divorciar e voltam a ficar solteiras, então voltam a viajar com ela. E aí ela começa toda mais uma questão de reflexão interna, mais do que simplesmente carnal ou sexual. Então o livro fica mais denso, fica mais sério. E aí eu fui meio que tirando o meu bode exatamente por conta disso. Tipo, tudo bem, o capítulo do Brasil é o capítulo que encerra a safadeza e encerra, assim, só com safadeza. Tudo bem, é o capítulo que encerra a safadeza só com safadeza. Mas aí você tem os momentos mais profundos. Então ela tem uma parte aqui, já quase no final do livro, que também é um daqueles trechos que fez meu coração ficar, tipo, aquecidinho, que ela fala que eu sempre disse que eu preciso viajar para me deixar livre de morrer de tédio, do meu monólogo interno. Então a ideia é assim: quando a gente tá vivendo a nossa vida, na nossa cidade e tal, não sei o quê, o tempo inteiro a gente tá pensando mais ou menos as mesmas coisas. Nossas preocupações são sempre as mesmas. Então nossas preocupações é tipo horário do metrô, horário do ônibus, quando eu vou chegar em casa, tem que lavar prato, fazer comida, tal, não sei o quê. Então o que ela diz é que enquanto a gente tá vivendo a nossa rotina, nossas preocupações são sempre as mesmas. E viajar te tira dessa rotina. Você é obrigado a ter que pensar sobre outras coisas. Então ela diz que a necessidade dela de viajar inclui exatamente esse tipo de fuga também. É uma fuga da sua própria mente. É uma fuga daqueles pensamentos que estão sempre com você. E aí ela começa a falar, por exemplo, que quando você viaja, você tem que começar a pensar, tipo, será que vai dar tempo de fazer o tour tal? Será que vai dar tempo de visitar tal coisa? Meu Deus, olha essa flor. Olha, tipo, como eles aqui, sei lá, o ônibus, o formato do ônibus, a cor do... Não é mais, tipo, eu preciso chegar em casa e pegar meu ônibus. Você começa a ter umas outras dúvidas e umas outras questões, e você faz com que sua mente tenha que aprender coisas novas, trabalhar coisas novas, se acostumar a uma cultura nova, se acostumar a cheiros, temperos, língua, tudo diferente. E aí ela fala que viajar é isso também, é você conseguir sair desse tédio
enorme que é, às vezes, uma rotina, que é uma vida ali, tipo, regradinha e que é sempre mais ou menos a mesma coisa, e você por 15 dias, um mês, um final de semana, um feriado, você conseguir, sabe, pôr a cabeça pra pensar outras coisas, sabe? E pra mim isso também foi, tipo, super, super, super real, porque eu penso exatamente a mesma coisa. Eu brincava até com a minha mãe que eu viajo sozinha desde os 6 anos de idade, que eu tinha que ir pra Salvador, que eu morava em São Paulo, eu tinha que ir pra Salvador. E eu viajava a cada 6 meses. E aí depois que eu cresci e que eu parei de viajar a cada 6 meses, que começou a faculdade, não sei o quê, eu zoava com a minha mãe falando que meu tempo de ficar com ela, que eram 6 meses, assim, de ficar com aquela vida, tal, não sei o que, era o meu prazo. Então, tipo, dava 6 meses, eu tinha uma necessidade interna, real, de viajar, de sair, de conhecer outros lugares e tal. E eu carrego isso comigo até hoje. E eu penso exatamente a mesma coisa. Se a gente se afunda numa rotina, se a gente se afunda não tédio, mas assim, numa coisa que você vê que, não que não tenha perspectiva, mas num negócio ali, num mecanismo de você se tornar uma ferramenta ali naquele sisteminha que não funciona pra mim. Então, quando ela fala sobre isso, sobre fugir desse tédio e fazer sua cabeça ter que pensar em várias outras coisas, eu super entendo e me apaixonei por esse trecho do livro, eu achei genial. E é um dos trechos, é também um dos meus trechos preferidos. E aí, já nas últimas 100 páginas, a gente volta a umas questões mais românticas. Que aí, de novo, ela já tá quase com seus 38, mais ou menos, 37, 38 nessa parte do livro. E aí a gente começa a ter reflexões amorosas. Então ela decide que ela quer ter um relacionamento e tal. E aí ela vai pra Israel e ela tem um jantar numa família ortodoxa, judaico-ortodoxa. E aí eles explicam ali mais ou menos como é que funciona a questão de casamento dentro dessa vertente da religião e tal. E uma das mulheres, a mulher, na verdade, que tá recebendo ela fala quais são as 3 perguntas essenciais para você saber se você quer viver com essa pessoa pro resto da sua vida. Que é, tipo, você tem que perceber se vocês querem as mesmas coisas pra vida, se essa pessoa traz o melhor em você e se você acha essa pessoa atraente ou não. E nessa ordem, é muito engraçado que ela fala isso. Então, que se você achar a outra pessoa atraente ou não, é a última coisa que você tem que pensar. Antes, se você tá, procurando por um relacionamento sério, por um casamento, a pergunta que você tem que se fazer é: queremos a mesma coisa da vida? E se eu se eu desperto o melhor dessa pessoa e se essa pessoa desperta o melhor em mim. E eu achei isso muito legal. Porque aí também já vai chegando numa parte do livro que tem mais a ver com um momento de vida que eu tô agora, que é onde um relacionamento sério, que é onde um relacionamento que você precisa construir ali todos os dias, que é casamento, né, mais ou menos. Então você tem que estar ali alimentando e vivendo e convivendo, e como que você mantém essa chama acesa, que é algo que ela pergunta para essa mulher que tá ali oferecendo esse jantar ortodoxo. E aí chegamos no último capítulo, que eu fiz somente 2 marcações, que é quando ela já tá com 39, eu acho, e consegue achar finalmente o amor da vida dela. Não finalmente, mas que ela encontra o amor da vida dela. Que ela vai explicando como que ele é, e eu achei muito bom, porque até isso a gente meio que se parece, assim. Que ela diz que ela é uma pessoa super agitada, que ela resolve as coisas e não sei o quê. E aí ela faz uma analogia em relação à ansiedade. E ela diz que a ansiedade é você achar que tem um urso atrás de uma árvore. E aí que ela sempre acha que tem um urso atrás de uma árvore, então você tem que estar sempre, tipo, alerta, tem que estar sempre correndo e não sei o quê. E que o marido dela, o namorado dela, é exatamente o contrário. Ele pega na mão dela e fala assim: olha, não tem um urso lá atrás. E às vezes ela tem que falar pra ele que tem sim um urso lá atrás. E aí eu achei muito bom, que eu vou até falar, eu também falei com o meu noivo sobre isso. Porque é mais ou menos a dinâmica que temos aqui em casa, que eu tô sempre tipo, tem um urso atrás da árvore. E ele tá tipo, relaxa, viado, não tem não. Então eu gostei bastante desse trecho.
E a parte final é a última página, gente, ó. É a última página do livro. Que eu chorei dentro do metrô, porque tem essas. Eu gosto de ler dentro do metrô, eu gosto de ler dentro do ônibus. É que aqui eu só pego metrô. Então, eu gosto de ler no metrô, eu ainda tô retomando essa coisa de ler dentro de casa. Porque desde sempre eu nunca gostei muito de ler dentro de casa. A única coisa que eu lembro de ter lido dentro de casa foi Harry Potter, pra vocês terem uma ideia. Tem um tempo. Então, eu sou uma pessoa que gosta de ler na rua. E aí eu tava no metrô e eu li, né, a última página do livro. E também vai ser, do mesmo jeito que aqui é uma mensagem, pra quem tá lendo o livro, eu deixo essa mensagem final pra quem estiver assistindo o vídeo. Que ela diz assim, já como mensagem final desse livro, o que eu posso dizer pra você é: entre dentro de um avião, sozinha ou sozinho, e vá numa aventura. É isso. Então, entre dentro de um avião, sozinho ou sozinha, e vá viver uma aventura. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro é muito bom, mesmo sendo reforçando estereótipos de brasileiros. Mas eu espero que vocês gostem. Acho que tem sebo bastante e infelizmente não tem uma versão ainda brasileira, mas ele é muito bom. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, entrem no avião e vão viver uma aventura.